Olá, estou de volta. Eu sou a Vanessa e você está no meu podcast. Se inscreva aqui e vem comigo. A convidada de hoje é linda. Mãe do Rael, mãe da Bela, empresária, esposa do Ricardo, minha amiga, minha vizinha. Muito obrigada, Daiane Goulart. Prazer estar aqui, amiga. Obrigada pelo convite. Como eu te falei, eu nunca participei, eu só vim aqui mesmo por você, mas eu acredito que vai ser especial esse momento da nossa troca. Com certeza, Dai. Eu quero agradecer, porque eu sei que você é tímida. Tanto que quando eu chamei, eu falei assim, nossa, acho que a Dai não vai querer. Aí a hora que você me respondeu, não, era topo só por você. Aí eu me senti super especial. Falei, ai, muito obrigada mesmo. Imagina, prazer. Dai, eu queria começar te contando um segredo que eu nunca te contei. Meu Deus. Pra quem não sabe, eu morava em São Paulo e nós decidimos que iríamos vir pro interior. E aí, compramos um terreno, todo aquele processo, construímos a casa. E eu já jogava beach tênis, né? Porque eu sou um pouco viciada no beach tênis. E eu falava, meu Deus, eu preciso arranjar amigo do beach tênis. E aí tem um grupo no nosso condomínio de vizinha, né? E aí eu ficava lá olhando quem que jogava beach tênis. Alguém que poderia dar um tchum pra eu ver. Aí, não sei que um dia alguém lá falou, porque a Dai do beach. Essa joga beach tênis. Olha, gente, eu nunca te contei que eu te stalkeei no Instagram. Aí eu fui lá, falei, Daiane Goulart. Aí eu fui lá e escrevi no Instagram, Daiane Goulart. Aí era aberto o Instagram, eu falei, ufa! Aí eu comecei a ver, falei, gente, ela joga muito beach tênis. Eu não sei nem se ela vai essa ilusão da rede social. Mas uma foto atrás da outra no beach tênis. Eu falei, meu Deus do céu, ela é profissional. Eu vou ter que ser amiga dela, eu vou ter que dar um jeito. Só que daí, gente... Você viu que eu não morava em São José? Ela não morava aqui. Só que eu não descobri isso na hora. Eu só fui descobrir a hora que eu mudei. Eu falei, nossa, eu preciso mirar naquela pessoa que mora no meu condomínio. Aí eu descobri que a Dai morava na Bahia. Tava E na vinha Bahia. poucas vezes pra cá, né, Sim. Dai? Nossa, mas foi, Dai, eu te stalkeei. Não. Antes de conhecer. Foi à procura do beach tênis. A procura do beach Me tênis. encontrou, mas ficou chateada porque eu não tava aqui. Pois é, a gente tava... Isso foi o quê? 22? 23. 23. Nesse momento a gente estava na Bahia, Ricardo ainda estava jogando, a gente, né, ficava em ponte aérea de lá a cá. Mas agora eu tô aqui, agora a gente pode jogar todo Agora dia. a gente pode jogar todo dia. Já jogamos. Eu consegui, gente. Jogamos campeonato juntas, verdade. né? É um show. Agora daí tá num nível maior que eu, porque eu tive que dar uma paradinha, mas eu vou te alcançar. Logo, logo eu vou te alcançar. Tá bom. E, Dai, sabe uma coisa assim também que eu queria muito conversar aqui? Eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque a primeira vez que a gente sentou para conversar, você me contou a sua história. Foi uma das primeiras vezes e foi muito lindo escutar a sua história. É muito inspiradora para as mulheres. Então, assim, quem era a Dai antes de ser esposa do Ricardo? A Daiane, antes de ser esposa do Ricardo, era uma menina super sonhadora, que foi criada pela mãe e pela avó. Então, eu sempre tive muita referência, assim, de mulheres fortes. Então, eu, desde muito menina, já quis ir trabalhar, né? Conquistar os meus objetivos. E já trabalhava no shopping, porque naquela época, né? Era aquilo que era o auge, assim, de se você quisesse trabalhar... Que ano que era e ganhar isso, Dai? dinheiro. Isso foi em 2007 que eu entrei na Mob. Ah, você trabalhava numa loja. Trabalhava numa loja no shopping. De vendedora. De vendedor. Você vendia bem, Dai? Vendia muito bem. Ah! Arrasava nas vendas. Era muito boa vendedora mesmo, Mas assim. não tinha ainda o WhatsApp, aquele lance que você podia vender online ainda, tipo, as Na pessoas verdade, era mais SMS. Eu acho que naquela Era época a gente SMS, não tinha eu não ainda o lembro. WhatsApp. Eu acho Então que era venda real Era venda ali, era quem real. entrava, quem te procurava. E eu adorava atender as senhoras que iam, porque na verdade elas queriam atenção. E aí, ao mesmo tempo, eu ia explicando para elas: olha, eu te dou atenção, mas o meu tempo tem um valor, né? Então acabava que eu arrasava assim nas vendas, porque eu realmente sentava, conversava, entregava meu tempo e elas reconheciam e compravam bastante assim de mim. Então eu entrei como vendedora, depois eu fui pra Caixa quando eu comecei a namorar o Ricardo, eu já tava num cargo um pouco melhor. E com 19 anos eu comecei a namorar o Ricardo. 19 anos. É, com A mesma 19 idade que eu comecei a namorar o Felipe também. Foi com 19 anos eu comecei a namorar o Ricardo, e o Ricardo tinha 17 na época. Ah, ele é mais Ele novo? era mais novo que eu, 2 anos. Ele é mais novo que eu, 2 anos. Nossa, daí você podia ter sido presa.
Pois é. E aí, então eu era muito sonhadora, assim, eu queria muito, né, conquistar o mundo e tava ali, tentando, iniciando. E aí, quando foi em 2009, em janeiro de 2009, eu e o Ricardo, nós já éramos amigos de infância, né? Ah, vocês já se A gente já se conheciam. conhecia, a gente já era amigo, assim, de adolescência, na verdade. Entendi. Mas já tinha E rolado alguma coisa lá no passado? nunca, até Nunca? porque, não, nunca, até porque, querendo ou não, eu era, assim, mais próxima e amigo dos meninos mais velhos. Então, assim, o irmão dele, o Juninho, o Serginho, que é hoje meu Entendi. sócio, o marido da Entendi. Lu, minha amiga. Então, a gente era uma turma mais velha, assim, nossa. E o Ricardo, ele ficava em outra turma, porque ele era 2 anos mais velho, então acho que até o irmão não deixava, né, muito ali aquele contato. E aí a gente se conhecia, tudo, mas na verdade os meninos que estudavam comigo na época eram amigos dele do futebol. Então, às vezes ele sempre ia pro bairro que eu morava pra, né, conhecer aproveitar com os meninos o final de semana. E aí acabava que nessas situações a gente se via, ou às vezes num pagode que a gente ia na adolescência, tudo, a gente sempre estava em contato. E aí, um dia, eu me lembro que eu tinha um namorado. Eu já Você tava, eu namorava. namorava antes de namorar ele. E eu Ai, meu tava. Deus, tomara que esse namorado não esteja vendo o nosso podcast. É, não, acho que não. Ufa! É. E aí, acabou que a gente tava uma semana assim, brigados. E aí, a galera falou: vamos no pagode da PVE? Aí eu falei: vamos. Tipo, né, já tá uma semana, acho que já acabou tudo mesmo, naquela época, né, menina. E fomos. E aí, chegamos lá na PVE, não entrava mais ninguém, tava lotado. Aí a gente falou: putz, e agora? Ah, vamos no snooker lá na Andrômeda. Ah, então vamos no snooker na Andrômeda. Quando eu cheguei no snooker da Andrômeda, quem tava lá? Ricardo. Mas num visual completamente diferente do Ricardo que eu, né, via, porque já tinha bastante tempo que eu não via. Cresceu esse menino? Cresceu, bonito, cabeludo. Eu falei, Era uma criança. nossa. E aí, Ivan, acabou que ele foi, e aí ele começou já a me dar aquele flerte, e aí começou, e eu falava, tudo que eu preciso, eu acho que tá aqui, é carinho, é atenção. E aí, dali foi, passou uma semana, eu ainda enrolando, aí a gente foi pro Termas do Vale, aí chegou lá, ele falou, não, eu quero namorar você. Aí eu falei, tá, pera, tudo bem, mas para isso eu preciso realmente, literalmente, acabar, né, com esse outro namorado que eu tinha. E aí eu falei, aí sim, aí vai dar tudo certo. E acabou que foi, minha filha. Cheguei lá, terminei tudo, voltei, peguei ele, pum. E era Rolou o pra primeiro ser. beijo. Era pra ser, né? Em Era pra ser. 2009. E aí começamos a namorar. E E aí, ele com 17 anos, 17 você com anos. Eu 19, com 19. ele já estava inserido no No futebol. futebol. Ele já estava no Santo André nessa época. Acho que ele estava na transição da base pro profissional nesse período Não já. ganhava nada, né, Dai? Não, uma merrequinha, amiga. Tipo, era quase nada, assim. E aí a gente começou, e aí ele em Santo André, eu em São José, eu trabalhando, ele também. E aí acabava que de final de semana eu ia ou ele vinha. Quando ele chegava, olha a loucura, ele chegava na rodoviária de São José, na época eu tinha carro, ele descia no shopping, pegava a chave do meu carro, ia com o meu carro pro bairro dele, pra casa dele. Depois de noite ele voltava pra me buscar sem carteira. Menor de idade. Era muita loucura nessa época, né? Meu Deus do céu. E aí começou, e aí depois eu comecei a ir de quarta, domingo, até que quando foi em julho, eu fui passar, em agosto, eu fui passar minhas férias lá, era pra eu passar uma semana. Acabou que ele não me deixou vir embora. Eu passei o mês todo. E o trabalho? Não, eu tava de férias. Ah, você De tava de férias férias, do tava... trabalho. Ah, tava de É. férias. Aí eu passei o mês todo de férias lá. E sua mãe? Minha mãe enlouquecendo, né? Tipo, você não vai vir embora? Você tá de férias, mas você não vai aproveitar com a gente? Eu, não, mãe, é porque vai ter um jogo. Não, mãe, é porque vai ter isso. Sempre enrolando, enrolando. E eu lá de férias. E aí eu lembro que a gente voltou embora. E eu falei pra ele, não, amanhã eu tenho que trabalhar, né? Então, tipo, eu preciso ir embora hoje. E aí nós fomos embora. Tava a gente lá no quarto, ele vira e fala pra mim assim, por que a gente não vai morar junto? Aí eu falei, como morar junto? A gente tinha 8 meses de namoro. Aí eu E falei. ele 17 E anos ele, ainda? não, aí ele já Ufa. tinha feito 18. Aí eu falei assim, não tem como. Ele fez 18 em junho, né? A gente começou a namorar em janeiro. Aí eu falei, como? Tipo, meu trabalho, tudo, não tem como. Aí ele, não, vai dar certo, vai ser legal. E eu falava, meu Deus do céu, tipo, eu não sei se, né, o que ele ganha, a gente vai conseguir se sustentar, viver. Aí ele, não, vai dar certo, vamos tentar. Aí eu falei, não, pera. Aí nisso minha tia me chamou.
para ir buscar um prestador de serviço para fazer um orçamento lá em casa. Ah, e que é importante também falar que a Dai, a sua tia, sua mãe são muito presentes, né? Muito A sua presentes. tia é como se fosse sua mãe Minha também, mãe, é tudo é. é igual a minha tia, né, comigo, Isso. né? Porque na época, quando eu era criança, minha mãe trabalhava, minha avó e minha tia que ficava cuidando de mim, É, a assim, mesma né? coisa comigo. É. E aí a minha tia me chamou, a gente foi. Quando simplesmente eu voltei, ele estava sentado na mesa com a minha avó e com a minha mãe. Ah, sem você estar, Aham. ele tomou Ele atitude. tomou atitude, chamou minha avó e minha mãe na mesa e falou assim: vó, eu quero casar com a Daiane. Eu quero levá-la para morar comigo em Santo André. Olha, até me arrepiei, Dai. E aí minha avó, tipo assim, tá, mas né, vocês conversaram, tudo. Aí ele falou: não, vó, a gente já falou tudo, Ela mas. quer? Sua avó, ela quer? Aí ele, vó, é isso, eu quero. Aí quando eu cheguei, eu olhei, falei, como assim, né? Tipo, tô conversando com a avó, dizendo pra ela que eu quero te levar pra morar embora pra Santo André. Eu falei, meu Deus, vó, tipo, daí, tipo, ele já tava, né? Eu quero, vó, sim. E aí, a sua avó não se preocupou, mas como que vocês vão fazer Não, trabalho? assim, o Ricardo, na verdade, ali, minha filha, da mesma lábia que ele conquistou minha família inteira, né? Porque ele é muito Ele é muito cativante, cativante. carinhoso, É, ele tem o ele dom. tem. E aí ele falou pra vó, não, vó, porque vai ser muito importante, ela tá comigo, ela vai me ajudar a crescer, eu vou cuidar bastante dela, tudo. E na época, assim, eu até achei surpreendente a reação da minha avó, porque minha avó sempre foi muito certinha, Certinha. correta, de noivar, casar, minhas tias, tudo. E aí minha avó virou, eu lembro que a minha avó virou pra ele e falou assim, eu só acho que vocês são muito jovens. Então, assim, já que vocês, né, querem tentar, então fiquem um tempo morando junto, vê se realmente vai dar certo. E aí, se realmente vocês vê que dá certo, aí eu faço questão que vocês se casem, porque eu não creio na Taminha pra morar com ninguém. Ela falou pra ele. Certa ela, isso aí. E aí ele falou: não, vó, vai dar certo. E aí, vó, eu me lembro que eu fiz uma malinha Ai, Dai. e fui, amiga. Cheguei lá, tipo assim. Eu lembro que nessa época a gente ainda morou. O Ricardo dividiu um apartamento com um amigo dele que morava em Bragança Paulista. E aí, no início, eu acho que a gente ficou até nesse apartamento. Aí Com ele um chegou- amigo junto. Não, na verdade, aí esse amigo sabia que eu tava lá, ele ia e voltava pra Bragança entendi. todo dia. E aí ele pegou e chegou no presidente de Santo André, com 18 anos, e falou: presidente, vou me casar. Eu preciso que o senhor me ajude, preciso de um apartamento, ela vai vir morar comigo, tal. E assim, ele amava o Ricardo, né? E aí ele nos Nossa, que concedeu um legal. apartamento, mobiliou o apartamento, e aí a gente começou. E aí eu me lembro que isso foi em setembro, né? Quando foi em novembro, um dia ele chegou do jogo e falou: a gente vai pra São Zé. Aí eu, vai fazer o quê em São Zé, né? Tipo, porque o que acontece? Nesse período, inclusive, até é legal eu contar, que realmente foi a vaca magricelíssima, né? Porque a gente não tinha condições financeiras nenhuma, vivia com muito pouco mesmo, com o que dava realmente. E eu me lembro que todas as vezes que eu queria vir para São José, às vezes minha mãe ligava e falava: você não vai vir? Eu falava: mãe, tipo, não tem como. Se eu for, tipo, o dinheiro da gasolina para ele usar para ir treinar, tal. Minha mãe falava: não, vem para cá, quando você chegar, Eu deposito, eu te eu coloco ajudo. gasolina, te dou o dinheiro do pedágio. E aí era assim, era muito engraçado, que eu vinha, chegava em casa, minha avó fazia marmitinhas de congelada para mim, para eu levar. Que até é engraçado contar, que eu não tenho problema nenhum em dizer, porque eu falo que você me der uma empresa, eu toco ela inteira. Mas para coisa de casa na época, eu não fazia nada. Mas eu fui daí eu criada com também vó. não, Dai, eu também. A primeira vez que eu cozinhei feijão na minha casa, Foi casada. eu procurei na internet como Aí. cozinhava feijão. Hoje eu rebento, Aham. mas a primeira vez na panela de pressão ficava eu pra panela de pressão, a panela de pressão pra mim. E a gente se olhando. Mas tá tudo bem, olha hoje a gente rebenta. É isso. É isso. E aí eu lembro que quando eu fui, minha avó até falou pra ele: ó, meu filho, só que eu quero te dizer uma coisa. Daiane não sabe lavar, passar e cozinhar. Então, você quer essa bucha realmente? Ele, não, vó, eu quero. E aí eu fui e aprendi a fazer literalmente tudo: lavar, passar e cozinhar. Porque na época não tinha condições, né, nenhuma de ter alguém pra ajudar. E aí eu me lembro que ele chegou esse dia em São José e falou: a gente vai pra São Zé. Aí eu falei: tá, mas a gente vai fazer o que em São Zé? Ele falou: eu falei pra avó que se desse certo, a gente ia casar. E tá dando certo. Então a gente vai marcar nosso casamento no civil. Aí eu, meu Deus. Quanto Tipo, tempo já tinha isso, 2 Ju? meses, porque eu fui pra lá em setembro, outubro, novembro, 2 meses que a gente tava morando junto. E aí, pois, amiga, a gente veio. Marcamos o nosso casamento. Aí deu até um pouco de tumulto, assim, na família, né, em si dele, porque foi tudo muito rápido, É, a assim. família dele deve ter falado, como assim? Como assim, né? casar? É.
Hoje, como mãe, dá pra se entender. Absolutamente. Na época, eu acho que você não deve ter entendido, né? Exatamente. Mas Na época era o que eu queria. Hoje, até nos meus filhos, realmente eu consigo ter total empatia com o sentimento da reação dos pais dele, né? Sim, Tipo assim, como assim, meu filho de exatamente. 18 anos, já casar. E aí, amiga, foi. Aí, em dezembro de 2009, a gente se casou no civil e voltamos para Santo André. E aí, de Santo André, em 2010, fomos pro Porto Alegre, internacional. Aí ficamos 2011, 2012 fomos para Goiânia, 2013 Mas fomos assim, para... financeiramente já tinha começado a melhorar ou a mesma coisa, Dai? Mesmo perrengão? Ah, em Porto Alegre ainda foi muito difícil. Melhorou um pouquinho, mas ainda tinha muita dificuldade. Só que em Porto Alegre eu tive, graças a Deus, a sorte de encontrar uma amiga muito especial, Que legal. a Sandra, que ela queria oportunidade de trabalho. E aí ela falava, Dai, a única coisa que eu sei é limpar a casa. Aí eu falava, amiga, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. E eu conheci ela na igreja, né? Eu falei, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Ela falou, não, me indica então pras meninas. E na época o Ricardo tava no Inter B, mas já conhecia uma galera do profissional. E aí foi assim, eu comecei a indicar as meninas para ela, e aí ela fazia a limpeza na casa das meninas durante a semana, e aí quando dava sexta, se ela não tinha sábado, ela ia para casa, daí ela me ajudava com comida congelada. Que legal, Dai! Com Nossa! comida congelada, me fazia companhia, me ajudava a Que limpar a legal. Você tem casa. contato com ela até hoje? Tenho, até hoje. Ela Ai, que mora em, acho que é legal. Getúlio Vargas, que é no interior Sim. de de Rio Grande do Rio Sul. Grande do Sul. Nossa, E que legal. Mas foi assim, um momento muito especial, um momento que a gente teve muita conexão com Deus também, lá em Porto Alegre. Foi assim incrível. A rede de amigos que a gente tinha era muito cristão. Então foi um momento muito, muito especial mesmo, assim, pra gente. Mas ali ainda a gente tava Não, pra você ver, você bem começou me relatando dizendo que lá foi muito difícil, mas aí depois acho que Deus vai sente, cuidando. né? O momento mais difícil é onde ele tá mais presente, assim, Exato. se a gente se permitia isso, Sim, né? com Isso é certeza. importante. Então, aí de Porto Alegre, Aí de Porto Alegre a gente foi pra Goiânia. Goiânia, que é uma Aí, que delícia, é uma né? delícia. Goiânia é uma cidade muito Muito boa. boa. E aí, em Goiânia, a gente já começou a melhorar um pouquinho da situação financeira, começou a ficar um pouquinho melhor. E aí eu me lembro até algo que é muito engraçado, assim, que Ricardo, ele tinha um sonho da vida dele de ter uma Ed. E aí, O quê? uma Ed, é um carro da Ford, que era uma caminhonete. Entendo nada de carro. Ele Isso. queria uma Ele queria caminhonete. uma caminhonete e queria essa caminhonete. Era o sonho da vida dele. E na época a gente tinha, acho que era um Golf. Só que assim, era muito discrepante o valor de um Golf para uma Ed, né? E aí eu me lembro que ele falava. Aí ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Goiano. Que legal. E aí a gente foi na premiação, e quem fosse eleito o melhor jogador ganhava um carro. Aí a gente chegou no evento, tinha um Celta e tinha uma S10. E aí ele falou, ah, gata, só pode ser S10, né? Não é possível que eu vou ganhar um Celta. Tipo, daí eu falar, E o outro ia ser o sorteio do torcedor, que o torcedor sorteava. E aí, por fim, quando falou, o Celtinha é seu! E aí, Celta! vai ser dessa vez que eu ainda vou trocar meu carro! Que legal, Celta! Uhul! E aí eu me lembro que daí, quando a gente pegou o Celtinha, tudo, ele falou assim, ai, gata, acho que agora dá, a gente dá o nosso carro, dá o Celtinha, a gente financia. E eu falava, porque eu sempre fui muito organizada financeiramente, assim, né? E eu falava, É não, até hoje, né, até Dai? hoje. E aí eu falava, não dá. E aí eu me lembro que na época a gente somou ali com o que dava, e aí a gente comprou uma caminhonete bem menor, ainda não foi a Ed. E aí ele fala. E o engraçado é que é isso, que hoje no mundo do futebol as pessoas têm uma ilusão, né? De muito glamour, de muita coisa. E de fato existe. Mas eu acho que a inteligência financeira hoje ainda é um ponto que não é muito tocado, assim, em várias profissões, na verdade. E no mundo do futebol é algo realmente muito ilusório. É que a gente fala do mundo de futebol porque é um dinheiro maior, né? Sim. Dependendo de que jogador você é um bom dinheiro, um né? retorno. Então, realmente, a gente vê coisas assim malucas. Mas às vezes existe muitas pessoas emocionadas, sabe, amiga? Que, tipo assim, muito jovem ainda, sem conseguir, assim, se estabilizar ali devagarinho, subir bloquinho por bloquinho, já dá um salto muito grande. E eu falava pro Ricardo, a nossa hora, se for para ser, vai chegar. Então, vamos bloquinho por bloquinho que a gente vai conseguir chegar lá. Eu vejo a moçada que trabalha com a gente, né? O dentista novo que chega. A primeira coisa que ele faz quando ele junta dinheiro é comprar um carro. É isso.
É a primeira coisa. A gente, os que dão liberdade, a gente tenta falar, não compra agora, espera, junta mais. Mas é a primeira coisa. Mas Cada um, cada um, né? cada Mas um. assim, mas eu sempre fui uma pessoa muito organizada, assim. Eu falava, não, a gente vai, claro que a gente se embolou. No ano de 2010, inclusive, a gente casou na igreja. Uhum. Só que assim, minha mãe dando uma coisa, minha avó dando outra, minha tia dando outra, a gente pagando uma parte. E a gente se embolou financeiramente e a gente foi conseguir organizar isso Por um nos bom anos seguintes. motivo, Por um vai. bom motivo, né? Eu É, queria muito me casar de noiva. quem não se embolou pra casar? Exatamente. Eu também me É, embolei pra casar. tem que faz parte, né? Faz parte. E E, aí, Dai, uma das coisas assim que eu admiro demais, que se eu no seu lugar eu ia ter muita dificuldade mesmo, é o fato de mudar de lugar muitas vezes. Eu acho um máximo. Já falei isso pra Luísa e falo pra você. Eu tiro o chapéu pra vocês, porque eu ia ter muita dificuldade de relacionar. Na mudança de São Paulo pro interior, eu já fiquei assim, ó, chorei 3 meses seguidos. Hoje eu tô super acostumada, mas eu tenho dificuldade de mudar, entendeu? De fazer novos amigos. Eu tenho muita dificuldade. Eu vejo vocês rodaram. Você rodou o mundo. Então, de assim, Goiânia eu fui para BH, de BH eu fui para Ásia, fui para China, né? E lá eu fiquei 7 anos. e foi a grande virada da sua Foi a vida. lá, com certeza, foi a grande virada, assim, da nossa vida de tudo, do Que ano que emocional. foi? Eu fui para lá em 2015. 2015. E realmente, assim, na verdade, desde quando eu fui morar com o Ricardo, desde a primeira mudança de estado, porque até eu estar em Santo André, vinha sempre, ainda era tranquilo. Só que eu tinha uma convicção muito grande dentro de mim, amiga, que se eu quisesse fazer dar certo, eu precisava ter um controle emocional muito forte dentro de mim, sabe? Porque a vida do futebol é uma vida muito solitária, que é exatamente isso. Você muda muito e você Abdica da sua família. totalmente. Na verdade, eu abdiquei de muitas coisas da minha própria vida. Só que isso era algo como um plano de vida para minha vida, sabe? Eu enxergava a realização do meu marido como também um propósito de vida para mim. E eu acho que isso fez com que as coisas fossem se tornando cada vez mais fácil, Mais leve. mais leve, porque eu precisava estar bem para também deixá-lo bem, porque ele também se preocupava comigo, apesar dele sempre estar se relacionando com os meninos, eu sempre ficava muito sozinha em casa, é uma vida muito solitária do futebol, porque você faz amigos tudo, mas não tem realmente uma pessoa assim de muitos anos, que você confia, você vai, né, fazendo, criando amizades, mas isso demanda tempo para você realmente se sentir acolhida. Mas era algo assim que eu tinha muito forte dentro de mim e eu sempre, graças a Deus, fui uma mulher muito madura, desde muito menina. Então eu tinha convicção de que eu precisava estar bem no lugar que Deus me colocasse. E um lema que eu tenho sempre é que eu falava: Deus, eu quero que o Senhor me floresça onde o Senhor me colocar. Então eu fiz grandes amizades em todos os lugares que a gente passou, graças a Deus. E eu sempre tive muito essa maturidade de realmente me adaptar fácil. E nesse período, era um período mais tranquilo, porque eu ainda não tinha filhos. Então, assim, eu rodei o Brasil sem filhos. Eu acho que daí se torna um pouco mais leve quando é só você. Agora, quando você Exatamente. tem as crianças, já é um pouco mais complicado, porque daí, né, escola, a criança demanda de contato, vovó, vovô, a família. Atenção. Então, eu acho que esse ponto foi um ponto importante, assim, de ser só eu e o Ricardo. E era algo que eu já, na verdade, assim, pensava e planejava, de que enquanto fosse só eu e ele, ia ser mais fácil. A partir do momento que a gente decidisse ser pais, ia mudar. Muita coisa ia mudar. Então, eu já planejava que isso fosse realmente mais Mas tarde possível, para que quando ele estivesse parando, as crianças já estivessem na idade ali, entrando na escola. E graças a Deus foi o que aconteceu, né? deu tudo certo. Deu tudo certo. E a Bela e o Rael nasceram na China. A Bela e o Rael nasceram na China. Mas nasceram na China não porque eu queria. Porque quando a gente veio em 2018, o Ricardo em 2019 assinou com o Palmeiras. Então a gente tinha um ano de Brasil. Ah, certo. E aí, nesse período, foi onde eu me planejei e falei: vou É a engravidar, hora. é agora. E aí, graças a Deus, deu tudo certo. Engravidei da Bela e do Rael. Só que quando eu tava grávida de 3 meses, o Ricardo teve uma outra lesão. E os chineses falaram: vai embora. Volta.
E eu grávida de 3 meses, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Tudo que eu planejei até agora deu certo, mas agora na hora de parir, eu vou estar na China. Não quis engravidar enquanto eu estivesse lá, agora vai ser aqui. Pois realmente, eu acho que Deus falou assim, meu amor, você faz planos, mas quem determina Sou eu. Pode ir lá pra China ganhar os nenenzinhos. Pois é. E aí eu fui, Você ficou com medo? na verdade, quando eu fui, o combinado era de que eu voltaria com 6 meses para tê-los aqui. Só que aí, né, amiga, quando você tá grávida de gêmeos com uma barriga gigante. A gente não tem noção. Não. Eu só tenho noção de quando vive. E aí eu falei, gente, eu não sei se eu vou engravidar de novo. E eu não posso fazer isso com o Ricardo, de fazê-lo perder o nascimento dos filhos, se for os únicos filhos que ele tiver. Então eu falei, não, eu vou precisar criar coragem, né? E se Deus me mostrar que é para ser aqui, as coisas vão acontecer. E aí acabou que eu fui num hospital, péssimo, meu Deus do céu, tipo, ríspido, horrível. Aí eu falei, ai meu Deus, e foi um hospital internacional. E aí, quando eu fui num hospital chinês, chegando lá, quando eu fui na minha consulta, era uma médica chinesa, mas que tinha trabalhado 12 anos na Califórnia, falava inglês super bem, e a especialidade dela era gêmeos. Aí eu falei, obrigada, Deus. Tipo, era tudo que eu precisava, né? Tipo, uma segurança de um médico. E ela era super mais efetiva, não tinha aquela coisa tão fechada quanto era no outro hospital. E aí eu falei, se for para ser, vai ser, eu vou me sentir segura e vai ser. E aí, quando eu fui no hospital, me levaram na UTI neonatal. Assim, a forma deles cuidar, realmente, de fazer meu pré-natal, de me mostrar os cuidados que eles tinham. Lá, eles têm muito esse cuidado com a mãe. Ai, não que legal. foi muito legal. E aí, acabou que a gente organizou tudo. Daí, minha mãe, minhas tias, minha cunhada com meu sobrinho. Foi todo mundo para lá no nascimento. A Belle e o Hell nasceu de 38 semanas e 6 dias. Eu nunca vi gêmeos nascer de 38 semanas, só com você. Pois é. Eu imagino que você não sofreu. Pois é. Foi assim, eu fiquei bem grande, só que graças a Deus eu tive uma gestação muito saudável. Então eu acho que isso também cooperou muito, porque se eu tivesse tido alguma complicação, alguma coisa, acho que, né, pudesse... E não, eu fui muito tranquila. Ô, Dai, eu queria perguntar pra você, lá na China, como você fazia com a língua? Então, eu tive a sorte porque a gente morou na terceira maior cidade da China. Então, lá, a grande maioria dos lugares que a gente precisava frequentar, mercado, shopping, restaurante, todo mundo falava inglês. Ufa. Então, assim, a gente tinha uma tradutora que nos auxiliava quando a gente tinha uma... Ai, que chique. Na verdade, não tinha como, porque era necessidade. Era... Mas mesmo assim, eu acho chique. Ai, quem é minha tradutora? A gente tinha a Ana, minha tradutora, uma brasileira? Querida... Não, ela era chinesa que falava português. Ai, que legal. E aí... Falava bem português? Muito bem. Super bem. E ela, na verdade, lá, até eu ter as crianças, era minha companhia. Então, assim, eu desbravava a Ásia quando o Ricardo ia jogar na Coreia, no Japão. E eu ela falava, ia Ana, junto? bora comigo? Ela, bora. E aí, acabava que eu fiz muitas viagens lá com ela de companhia, porque eu falava, você me ajuda no chinês. Às vezes nem precisava, porque não era chinês, era outra língua. Mas eu queria companhia. Tá certo, eu faria igual. Eu preciso de pessoas, né? Eu também. Não tinha como fazer uma viagem para um outro país sem... Exatamente. E aí, então, a gente deu muita facilidade, assim, porque nos lugares que a gente precisava, assim, a grande maioria das pessoas falava inglês. E aí, quando apertava mesmo, eu ligava pra ela e falava, Ana, me ajuda aqui. Que... No momento do parto, a Ana tava junto? Tava junto, dentro da sala. Dentro da sala? Dentro da sala. Eu falava, não, eu só aceito se ela tiver. Aí ela falou, não, tá tudo bem. E era muito engraçado, porque... A médica, que ela falava inglês, né? E aí ela ficava falando bastante coisa, só que assim, cara, você tá absolutamente emocionada. E ela me perguntava, eu tava no mundo submerso ali. E ela falava, Dai, ela tá falando com você. Eu falava, Ana, eu tô ouvindo. Responde o que você quiser e me avisa a hora que eles chorarem, a hora que eles nascerem, você me avisa. Eu só me lembro que ela falava muito assim, don't cry, don't cry. E eu falava, mas eu não tô chorando. Aí quando vieram o Ricardo aqui do meu lado, ele chorou muito. Nossa Senhora! E o pior de tudo que eu falava, amor, você ficou tão emocionado assim com o nascimento das crianças? Ele falava assim, mas é porque eu tava com medo de você morrer. Juro, ele chorava muito, 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 muito. Isso é incrível, né? O homem, ele já depende de nós, né? O Felipe, você também conhece, ele é muito parecido com o Ricardo, é o tempo todo. Amor, pega uma toalha. Amor, o que eu faço? Amor, eu tenho médico, vamos comigo? E eu vejo que o Ricardo é igual, né? Total. Eles, nossa, sugam a gente. O Rael é assim?
Tá. Amiga, É igual, né? Ele idêntico ao pai dele em Ricardo. tudo. Tanto É. na fisionomia, quanto no Nossa. jeito, quanto em tudo. É Personalidade, tudo. mesmo, isso é E verdade. graças a Deus a Bela é igual a mim, né? Então, É. pelo menos ali a gente pareia muito e ela me ajuda. Às vezes eu vejo o Rael, ele fala comigo, eu vejo o Ricardo, eu falo, meu Deus, é um mini Ricardo, o jeitinho que ele põe a mão na cintura. E aí, não sei o quê, e ele fala meio gíria, assim, é muito bonitinho. Muito igual o pai dele. E de acordo com o meu filho, né, você sabe, né, ele vai casar com a sua filha. Amém. Tomara. Que é de família, um bom menino, Ele de educação. Ele fala pra todo mundo Que ele vai casar com a Bela. casar com a E Bela. detalhe, o Pipo é mais novo que a Bela. Exato. Ah, é igual. O Pipo tem 5 anos. E a Bela tá com 6, vai fazer 7, né? E aí ele fala, toda vez que fala alguém, porque você vai casar, e ele fala, não, eu vou casar com a Bela. Na escola, a professora falou pra mim, quem é a Bela? Eu falei, a Bela que estuda aqui. Porque ele falou que vai casar com ela. E ele fala, eu vou casar com a Bela. E, gente, acho o máximo, porque eu não me lembro do Pedro e do Beni falarem isso com essa idade. Sim. E ele fala com convicção, é a Bela. Mas é exemplo, né, amiga? Eles vê você com o Felipe, a relação. Lá em casa a gente conversa muito sobre isso, assim, né? Sobre o casamento, né? Sobre se cuidar. Então, assim, eu só falo pra eles agora. Criança não namora. Eu também falo, né? também Vai falo. chegar o tempo de vocês, a hora pra isso. Criança agora é amiguinho, mas eu acho muito incrível hoje, porque realmente família é projeto de Deus. Então, a gente tá colocando isso na vida dos nossos filhos, deles quererem isso. É engraçado que eles sabem disso, porque ele fala: quando eu crescer, eu vou casar com a Bela. Hoje a Bela é minha amiga, mas eu vou casar com ela. E eu acho muito fofo isso, né? Também acho. E o Dai, lá na China, voltando à China, quanto tempo vocês ficaram para voltar? A gente ficou na China de 2015, aí 2018 a gente veio, voltou. Aí 2019 as crianças nasceram, 2020 voltei para a China, auge da pandemia. Nossa, lá vem a pandemia atrapalhar. Fiquei 2 semanas, aí trancaram o Ricardo no hotel e falaram: cara, não tem jeito, você não pode sair, vai ficar. Aí o Ricardo falou: gata, pega e vai com as crianças embora, porque não tem condições, é perigoso ficar aqui. E aí eu vim pro Brasil. Aí, uns 20 dias depois, o Ricardo veio. Isso foi em fevereiro. Aí ele ficou comigo de final de fevereiro até abril. No dia do meu aniversário, 2 de abril, ele teve que voltar pra China. Só que aí as fronteiras estavam fechadas. E aí a gente não podia, eu e as crianças não podiam mais entrar. Porque nessa época, Como ele conseguiu um avião? Detalhe, Ricardo se naturalizou chinês em 2019. Quando foi pra gente voltar, ele se naturalizou chinês. E aí ele podia entrar, porque ele era chinês, mas estrangeiros não podiam. Entendi. E aí o clube queria... E na verdade era ele mais 4, eu acho. E aí o clube mandou um avião, que eles queriam que eles voltassem embora. Mandou um avião para pegar eles para voltar. Que máximo isso, né? E aí a gente Olha a importância do Ricardo pro clube. Pois é. Parece que lá ele é super... Aqui ele também é, né? Mas lá parece que ele é ídolo, né? Foi. O Ricardo teve, assim, uma trajetória na China incrível. Acho que ele teve 8 títulos lá, uns 3, 4 anos seguidos, foi eleito o melhor jogador. Ele realmente teve uma carreira consolidada muito fantástica lá na China. Foi muito especial mesmo esse momento que a gente teve lá, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. E aí, amiga, a gente ficou no dia do... Ele foi para lá em abril, e aí a gente ficou longe de abril até setembro. Eu só consegui voltar para a China em setembro. Então, basicamente, a gente ficou 6 meses, ele na China e eu no Brasil. E você já com as crianças? E eu com as crianças. Eu tinha 3 meses, 4 meses quando ele foi embora. Ele deve ter sofrido muito, e você também, porque é uma fase que a gente fica super fragilizada. E aí, época de pandemia, você é trancada dentro de casa, não dá pra fazer nada. Pior ainda. E aí, as crianças super pequenininha, e aí, assim, eu queria, né, eu fiquei, na verdade, eu acho que foi uma das épocas que, de fato, eu fiquei muito mal emocionalmente. Normal, né, amiga? Mas, amiga, eu já passei tantas coisas e eu conseguia me segurar. Não, mas amiga, gestação, bem-vinda à loucura após o nascimento das crianças. E ainda longe do meu marido, ele lá na China. Exatamente. Foi um caos. Eu imagino. E deixa eu te falar outra coisa. Qual foi o maior mico que você já pagou lá na China? Mico? Teve? Alguma coisa muito engraçada? Não teve? Você não lembra? Acho que mico, assim... Não teve? E quem muito famoso que você chegou perto, que você ficou tentando fingir que estava tudo bem? Teve também alguém assim? Na China? Ou em algum lugar
mulher do mundo, que você teve contato com alguém muito famoso e você teve que fingir que tava tudo bem? Na verdade, eu sou muito envergonhada, né? Então, assim, às vezes assim, mas teve uma vez que a gente tava indo assistir um jogo do Ricardo em Alagoas. Eu, Washington e a Andressa. A gente no aeroporto esperando o avião. Daqui a pouco, no hangar a gente tava. Quando chega Ronaldo Fenômeno. Amiga, minhas pernas tremeu. Porque assim, Mas eu também ia ele ficar realmente, nervosa. minhas pernas tremeu, porque, tipo assim, querendo ou não, eu sempre fui uma pessoa inserida realmente no futebol. Eu e o Uhum. Ricardo, a gente conversava sobre o jogo dele. Eu sabia muito sobre os jogadores, eu assistia. Você gosta, né? Você entende. Eu gostava. Ah, você já cansou? Não, agora eu já não quero mais nem saber de É, futebol. Deus o livre. mas eu Porque, na vejo verdade, que- fazia parte da minha vida, né? Me sustentava. É. Então, eu me esforçava pra aprender. Eu vejo que você e a Lu entendem. Eu, por exemplo, eu só sei da fofoca. Eu tava falando isso pro Felipe ontem. Ah, esse jogador. Ah, esse jogador aí traiu não sei o quê. Eu sei o que ele fez. Entendeu? Agora, se ele joga a bola, eu não sei. E aí ele chegou, entrou no hangar. Aí ele chegou e entrou no hangar. Aí o Washington falou: eu vou pedir uma foto. Aí eu falei: não, Washington, pelo amor de Deus, não me faça isso. Misericórdia, Senhor Deus. Aí eu acho, Pediu uma o que tem? Eu falava: não, Washington, pelo amor de Deus, não vai dar. Aí daqui a pouco, aí chegou nosso avião. Aí a gente foi devagarinho, devagarinho, ele tava em pé. Aí ele: tira uma foto comigo? Rapaz, eu saí que nem uma bala. Zum! Você não tirou, Não, eu morri de vergonha. Misericórdia, eu morri de vergonha. Passei correndo, mas assim, foi uma pessoa que ali, tipo assim, pô, Copa do Mundo, a gente viu o cara exatamente, eu ali também ia tudo, ficar, eu né? também. Esse eu sei, esse eu conheço. É. Esse é os E 3 R's lá na frente, entendeu? Esse eu ia também Exato. falar, olha. Aí ele, eu acho que foi, assim, uma pessoa, assim, que eu nunca tinha visto antes, em nenhum momento. E aí que eu fiquei mais, assim, É. travada, sabe? Ronaldinho Gaúcho a gente já viu, a gente foi num evento na casa dele e tudo, mas acho que como era uma situação mais descontraída e tal, ainda fiquei mais tranquilo. Mas ele... Você já sabia já que sabia. você ia encontrar, ia no Isso. evento na casa dele agora. Agora você tá vê de sentada, surpresa. de repente, aí, Ele foi uma das pessoas que eu fiquei, tipo, caraca, é o cara. Ô, Dai, e comida estranha? Você comeu alguma coisa? Você experimentou essas comidas estranhas lá na China? não. Nunca teve coragem? Eu fui na feira de Pequim, É. e aí a gente viu tudo, né? Ela tem escorpião, cobra, uns insetos. Acho que cobra, eu não- Inseto de seda. Acho que se tivesse que provar, Bichinho de acho que eu ia provar o escorpião. A Ai, cobra, não. Não consegui. Qual que é o Amiga, mais sequinho lá? Que parecia que era frito? A barata? A barata. Ah, então acho que eu ia provar a barata. A barata. Eu não gosto de nada com Tem a bolho. barata. Não. A barata eu acho que eu provaria. Não consegui. Deus é pai. Ai, nossa, eu olhava aquilo me dava agonia. Na verdade, eu tinha muita. Eu não sou nojenta pra comida, mas só de pensar que era um bicho aquilo. Não. Ai, não consegui. Eu acho, não sei, tá? A hora que eu. Mas eu acho que eu provaria. Eu tive várias amigas que comigo assim provaram, E mas. o que elas falaram? Que não tem gosto de nada. Que é Ah, um não treco tem seco, gosto? crocante. Ah, Só que depois daquele trem seco, crocante na minha boca, ai, não. Estou comendo uma baratinha Ai, hoje. Deus é pai, imagina. Ui, sangue de Jesus, não dá. Ô, Sem Dai, condições. E aí, quando você voltou da China, vocês já estavam, graças a Deus, muito bem financeiramente. É. E aí, a Dai, mulher, que sempre tomou a atitude, que cuida das coisas, se transformou mais ainda, né? Então, hoje, toda a parte empresarial da sua família, quem cuida é você, né? Sim. Sempre foi. Sempre foi. Na verdade, desde quando o Ricardo estava no futebol, ele sempre teve os agentes dele, né, que se posicionavam, mas sempre quem fez toda a gestão da carreira dele, assim, de falar com o pessoal da assessoria de marketing, no entanto que até tem situações, assim, de que o empresário estava tentando alguma coisa e aí às vezes não conseguiu, e aí eu falei, não, pera, me dá aqui o telefone que eu vou falar com esse homem. Eu disse, é tanto. Se não for tanto, Ele não sabia vai. o valor do meu marido. Eu sabia quem ele era, eu sabia que o clube queria. Então, assim, eu também orava a Deus, né? Falava, Deus, me dá discernimento. Se for pra eu fazer isso... E, gente, essa mulher é brava. Ela tem essa carinha de boazinha, mas vocês precisam ver ela brava. Vocês não saem de baixo. E aí eu fui lá e briguei e falava, se não for por tanto, ele não vai. Ou então, às vezes, que eles encurralavam a gente, não, mas é tanto. Eu falava, não, pera, preciso pensar, não é assim. E aí, então, desde da carreira do Ricardo com tudo, contabilidade, jurídico, tudo, sempre foi 100% eu. E aí, quando a gente voltou, em 2023, o Ricardo resolveu se aposentar. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Quantos anos ele tinha? 33.
Ele se Não, aposentou. 32. Ele se aposentou com 32 32 anos. 32 Ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, é muito novo. Uma vez eu conversei com ele sobre isso e ele falou pra mim que é muito pesado. É. Então, assim, eu não tinha, meu entendimento do futebol, já expliquei, não é muito bom, eu não tinha um pouco nada de noção. E aí, um dia ele falou assim, é muito pesado, tem que ter muita cabeça. E aí, eu comecei a me colocar no lugar dele e eu vi o tanto que é difícil. Na verdade, eles começam muito jovens, né, amiga? Com 13, 14 anos. Quer dizer, na verdade, muito antes eu começo nas escolinhas de base, como os nossos filhos. E então, assim, é um desgaste físico e emocional muito grande no futebol. A pressão, né? Muito grande. Ele falou sobre isso comigo e eu nunca tinha me colocado no lugar do jogador de futebol dessa forma. E ali, como o Ricardo é meu amigo, foi a primeira vez que eu falei, nossa. E a gente às vezes julga, fala uma coisa, fala outra. Vai jogar? Machucou de novo, né? Porque você quer torcer pro time, mas você não sabe o que aquela pessoa tá fazendo. Ali para estar ali, entendeu? O tanto que ele tá se esforçando, o tanto que ele tá abdicando da vida pessoal dele para estar ali. Então, assim, quando você tem um amigo, Que você sabe dos bastidores. que você sabe dos Que bastidores. você sabe, né, como é realmente. Você começa a falar, opa, não é bem assim, vamos ter um pouquinho mais de empatia, né? Eu costumo dizer que o futebol, ele realmente ele é um pouco ingrato. Ao mesmo tempo que ele é esse glamour todo, ele é um pouco ingrato, sabe? Porque muitas pessoas não entendem que enquanto você tá num domingo de almoço com a sua família fazendo churrasco, quem tá entregando entretenimento são os jogadores lá para você assistir o jogo Exatamente. de domingo tomando a sua cervejinha. Então, assim, claro, ele tá sendo pago para fazer aquilo, sim, mas é o trabalho dele. E é domingo, você tá na sua casa e ele tá lá jogando bola, entendeu? Então, assim, Dia das Mães, aniversário de filho, nascimento de filho, muitos perdem, muitos não tão próximos. Então, assim, é realmente uma situação que eles passam, e aí, do emocional, de ir de 0 a 80, né? Quer dizer, de 0 a 1000. Porque hoje tá maravilhoso. Você errou um pênalti, você errou um gol, você já é a pior pessoa do mundo, você já é julgado, você já é isso. Vocês já passaram situações difíceis? Vixe, muitas. Com a torcida? A pior delas de todas foi a do Santos, né? Em 2022, quando a gente voltou, que o Ricardo perdeu um pênalti, só que aí acabou que o outro também perdeu, então a gente achava que tudo bem, mas infelizmente um do nosso time também perdeu e a gente foi desclassificada. Cara, a torcida entrou, queria entrar dentro do vestiário. E eu tava sozinha, não tava com as crianças, mas eu corria, não sabia se eu corria de polícia com spray de pimenta ou se eu corria de torcedor que queria bater e matar a gente. Ai, Aí eu lembro que o Ricardo me ligou desesperado, falando, tipo, gata, me pega no CT. Aí fui pro CT. Quando eu cheguei no CT, polícia e torcida brigando. E eu pedindo, pelo amor de Deus, pra entrar dentro do CT. Porque, né, naquela confusão toda, daqui a pouco o Ricardo me liga. Não vai ser mais no CT, tem que me pegar no hotel. E aí, tipo, lá em Santos são os canais, né? Tipo, do canal 1 eu fui pro canal 7 em, tipo, 10 minutos. E quem tá fora? Nunca veio Não isso. tem noção. Você tá me contando isso, eu fico... Falo, gente, como assim? Entendeu? Sim. E aí acaba que nesse período a gente sentiu muito, muito, muito medo. Porque foi uma das piores sensações, assim. Na verdade, eu acho que de situação de sentir muito medo, encurralada, foi, eu acho que uma... Não, já teve no Cruzeiro também, que o cara pegou no meu cabelo. Ai, Pegou no seu cabelo? pegou no meu cabelo. Puxou? Puxou. Que o raio da quarta-feira tem mais, entre Cruzeiro e Atlético. O Ricardo me falou isso, e eu fazendo exame no dia seguinte, eu fui entrar no carro, o cara me catou assim, ó, no cabelo. Fala pro seu marido que aqui é galo. E eu gritando, Fala pro seu marido que aqui é galo. Que galo! E eu gritando, É um galo, você vai fazer na minha cabeça. E aí, graças a Deus, o segurança do laboratório veio e me ajudou. Nossa, e ali eu lembro que eu liguei pra ele, mas eu ia xingando. Você nunca mais fala isso! Pelo amor de Deus, olha isso! Mas acho que a de Santos foi pior porque eu já tinha Belo Israel. E aí eu comecei a receber ameaças. E a gente fica com medo, né? Quando a gente tem filho. Eu sei, onde fica seus muito filhos estudam. Então a gente fica mais medrosa. Não sai de casa. E aí ali eu falei, opa... E aí, na verdade, já tava uma situação complicada, mas por conta desse episódio em si, realmente foi. E o Ricardo falou, não, tipo, eu não posso colocar vocês em risco. E ele já tava ali naquele período de querer aposentar. E aí, a gente tenta... Aí, na verdade, ele pediu a rescisão do Santos. E... Aí, ele falou, não, quero parar. Aí, o empresário dele, não, vai pro Bahia. No Bahia vai ser legal, você vai se divertir, praia. Aí veio a Bahia. Aí veio Tá chegando perto de eu ter stalkeada, hein, gente?
E aí ele se convenceu que a gente ia ter qualidade de vida e que ele ia jogar, né, num time mais ok. E aí foi quando a gente foi pra Bahia. E aí, lá na Bahia, viveram coisas maravilhosas, né? Você sempre Foi. falou isso pra mim, que você é muito agradecida. Muito. Na Bahia foi assim. Na Bahia, na verdade, foi o meu start para a vida empresarial no comércio. Que daí, quando o Ricardo parou, a gente falou: caracas, o que a gente vai fazer agora? E aí eu lembro que a gente frequentava uma arena de beach tênis, que eles eram um casal de curitibanos, e foram montar uma arena lá na Bahia. E eu conheci eles, né? Sim, a Mia e o Gustavo. Quando eu fui algumas vezes para as nossas unidades lá de Salvador e conheci tanto a Arena da Dai quanto os sócios deles. Sim. Uma graça. E eles. Só que daí só eram os dois. E aí, num dia, num passeio de barco, numa conversa totalmente aleatória, o Ricardo falou: ah, se precisar de sócio, a gente tá aí, hein? Tipo, eu não tô fazendo mais nada, não sei o quê. Aí eu acho que plantou uma sementinha nele, tipo assim, pode ser. E aí acabou que depois a gente, e aquela história tal, a gente quer ficar aqui na Bahia, porque o que acontece, amiga? Imagina, eram 14 anos morando só eu, ele e as crianças, né? Quando depois que veio a Bela e o Rael. Então, por muito tempo, sempre foi só nós. Quando ele parou de jogar, eu imaginava que a gente precisava de um tempo pra gente, querendo ou não, se reconstruir enquanto família. Pra gente realmente se reconectar e viver ele dentro de casa. E eu achava que, naquele momento, vir para São José, ter a adaptação de São José, a adaptação dele em casa, ia ser muito too much. E assim, vocês já estavam com uma vida estruturada. Estruturada. Por que não agora que ele estava mais tranquilo viver lá? E Não, outra? e ele queria, assim, férias, né? Descansar. E nada melhor do que estar na Bahia. E a Bahia, gente, é muito gostoso, né? As pessoas, elas te recebem muito bem, né? A energia Clima da Bahia é muito bom. Eu amo o calor. É, a Dai reclama muito do frio tô aqui do sofrendo, interior. São José. E aí acabou que foi excelente, assim, a gente. Então tá, então vamos. E aí acabou que a gente entrou no nosso primeiro negócio, que foi o Canoa, que é uma arena de. Na verdade, a gente é de esporte de areia, né? Porque lá a gente tem futebol. Futevôlei também, né? Vôlei e beach tênis. E aí a gente entrou no nosso primeiro negócio. E aí ali realmente eu comecei a aprender como era ser empresária de um comércio. Aprendi muito, muito, muito com a Michelle, minha sócia. Ela é publicitária, então assim, e ele é economista. Então você imagina, eu estava tanto na parte de finanças, de gestão, Quanto na parte de marketing, é. publicidade. Então você estava meio completa ali, né? Eles me agregaram demais, assim, muito conhecimento mesmo. E aí, dali, já veio uma segunda oportunidade de investimento, que era mais investimento, mas que é uma empresa que a gente tem, que é a Bandeira, que é, na verdade, é mais voltada para o futebol, né? De aquisições de jogadores de futebol. E depois a gente entrou na Esquadra, que eu achava que fosse fazer sentido mais para o Ricardo, que é um complexo de esportes, que a gente, na verdade, capta jogadores para levar para a SAF da Esquadra. E aí monta os times que a gente tem, né? O Londrina e outros times. Que, na verdade, a gente é sócio também dessa empresa. E aí, a gente entrei nesses 3 universos Mas, assim, eu percebi que você gosta, né? Eu percebo que você faz com bastante amor. Eu gosto, amiga, gosto muito. Porque eu preciso me sentir sempre em atividade, sabe? Eu vivo de desafios, assim. E eu acho que, assim, na vida da gente, além da gente correr atrás para a gente ter sucesso financeiro, a gente também tem que ter sucesso pessoal, de olhar e de falar, caraca, isso tá em pé, isso é incrível, porque existe a minha gestão sobre isso, sabe? E porque eu estou trabalhando, Porque eu estou trabalhando, estou ativa. Isso. Entendeu? Eu também acho isso muito importante. Independente em que fase da vida que você tá, às vezes a gente não precisa daquilo. Essa é a verdade, entendeu? Para que eu vou entrar mais no negócio se o que eu tenho daria para eu viver muito bem com os meus filhos, mas não, a gente precisa se sentir ativo. Não é nenhuma questão de ganância, as pessoas precisam entender. Isso daí é para você se sentir realizada como mulher, empresária, que você tem que ter o que fazer, Sim. né? Então, assim, eu acho muito legal isso. E são poucas pessoas que têm essa vontade. Sim. Eu sou muito parecida com você nisso aí. E aí surge todas essas oportunidades, né? E
agora a Dai mora em São José, ela voltou. Voltamos. E aí, quando foi em 2025, aconteceram alguns episódios trágicos que me fizeram, assim, na minha família, Familiares, né? né? Familiares que me fizeram repensar sobre realmente a importância de estar perto de quem a gente ama. E aí eu falei pro Ricardo, a Belo Raio ano que vem já vai entrar no primeiro ano do colégio. E a gente sempre quis, na verdade, essa estrutura de que quando você parasse de jogar e eles fossem entrar pro ensino fundamental, a gente estivesse estabilizado em algum lugar. Eu falei assim, então eu acho que agora já faz sentido a gente voltar para casa. Porque a gente já tá, querendo ou não, há 3 anos e meio, né? No total de Bahia, 2 anos com ele sem jogar, 1 ano e meio sem jogar. Não, mais, porque ele parou em 23, junho de 23, a gente voltou dezembro de 25. Ele parou no ano que eu mudei pra São José. Foi. Então quase 4, né? É. E aí eu falei, não, acho que agora já faz sentido a gente voltar para São José. E aí ele falou, também acho que vai ser importante para as crianças e vamos fazer isso. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, mas o que eu vou fazer em São José? Porque, querendo ou não, na Bahia, eu tinha o Canoa, que todos os dias a gente estava lá, em ativa. E aí acabou que rolou a situação da gente se tornar sócio do Posto 012. E aí eu falei, vai ser basicamente a mesma coisa, né? Como na Bahia e tal. E aí foi, amiga, a gente veio, aí entramos de sócio no posto. Hoje é algo que me preenche bastante, é algo que eu aprendo muito, porque apesar de sermos em 5 sócios lá, mas são muitas frentes que a gente tem, né? A gente tem eventos, a gente tem a parte de esporte, a gastronomia. Então, eu aprendo muito com os meus sócios. Cada um ali tem o seu know-how muito bem definido. Então, é muito legal e eles são muito acolhedores, muito agregador. Que quando eu cheguei, eu falei para eles: olha, eu preciso ver aonde que eu vou me encaixar aqui com vocês, né? Porque eu sei que cada um cuida de uma área bem certinho. Mas eu vou me encaixar. Mas eu eu só vou me preciso encaixar. ver. E aí eu entrei na parte que eu tenho dominância, né? Que é a parte de departamento pessoal, finanças e no marketing, na parte criativa. E aí é muito legal, assim, que são novas oportunidades que Deus vai trazendo e vai trazendo novas descobertas. Hoje, assim, eu tenho muita vontade de aprender, coisa que por muito tempo, como eu falei, o Ricardo sempre foi, eu entendi que o Ricardo era um propósito de vida que eu queria ter. Que a carreira dele era algo que ele ganhando, eu também estava ganhando. Ele se realizando, eu também me realizava. Então, eu entendi isso como um propósito de vida enquanto eu estava ali fazendo a gestão com ele. E aí, hoje, eu já me vejo num cenário de que a gente está junto, mas hoje, eu quem estou ali realmente sendo... Não digo nem um holoforte, mas hoje eu que estou ali à frente mesmo, sabe? De estar ainda cuidando da nossa família, cuidando de todo o cenário estratégico para que tudo flua muito bem. E a gente que tá assim de fora consegue ver bem isso. Porque eu acho que a gente falou tudo, né? Ele tá no momento também que ele precisa descansar, né? Precisa. Ele abdicou de muitas muita coisas, né? E ele é demais. Eu já falei isso pra você, gente. O Ricardo é uma pessoa maravilhosa, assim, ele tem um coração, é muito legal, assim, eu gosto muito dele. Gosto muito de conviver com vocês, mas assim, eu vejo que ele é uma pessoa muito boa. Mas muito boa mesmo. E ele gosta do simples, sabe? E isso é muito parecido comigo, porque assim, eu sou do povo, entendeu? Então, assim, se ele vai lá em casa, ele já gruda no meu tio, e já gruda na minha tia, e ele quer ficar com os mais velhos. E assim, você vê, ele é muito especial mesmo, né? E hoje ele super me ajuda com as crianças, né? Um super pai Um também, super já pai. vi. Um super pai. Ele me ajuda muito com as crianças, na rotina com as crianças. Eu levo, ele busca, ele leva pro futebol, ele leva pros torneios, pros campeonatos de futebol que o Raio tem. Eu Então, sempre assim, encontro ele. Eu, meu tio, o Felipe, porque os nossos filhos jogam no Esplanada, Isso. né? Então lá, dizem que vão ser profissional. Ai, meu Deus do céu. Eles jogam mais bola o dia inteiro, dia né? inteiro. O dia inteiro. E de terça e sexta é o quê? Mãe, liga pra tia Vanessa. Manda o Beni vir aqui, mãe. Eu quero jogar bola com ele. E o Benício fica, ô mãe, posso ir lá na casa da tia Dai? Por favor, mãe, por favor, mãe. Eu falo, gente, qualquer dia vai mudar pra lá, né? Qualquer dia ele muda as mudinhas de roupa, pode morar lá. Ir. O Rael não vai achar nada ruim. Gente, eles jogam bola o dia inteiro, é impressionante, né, Dai? E a sua mãe ficou feliz? Muito. E aí acabou que
para ela estar perto dos netos dela, né, foi algo assim, minha avó também, que é a bisa deles, foi algo assim que realmente trouxe muito sentido, mais sentido ainda para eles, né, e minha mãe é meu braço direito, meu braço esquerdo, me ajuda com tudo, assim. Eu sempre encontro ela na missa. É, ela super me ajuda, Ela é super católica, eu su sempre encontro ela na missa. é. E ela me ajuda em tudo, assim. Então, foi muito especial, assim, vir pra cá e ter, assim, uma rede de apoio de realmente... Porque eu sempre, né, tive alguém pra me ajudar, mas eu sempre ficava naquela de sair à noite, ai, não consigo deixar meus filhos viajar, nunca consegui viajar e deixar com babá, assim, não conseguia. Então, aqui, pelo menos, me sinto mais tranquila de poder fazer alguma coisa com o Ricardo, né, me ausentar alguns dias e de saber que eu tenho minha mãe pra estar com eles e cuidando deles. E deixa eu ver o que mais. E você quer me perguntar alguma coisa? Hum, Olha, viu? quero te perguntar. Bora. Na verdade, eu acho que você já falou sobre isso, mas eu quero que você nos fale o quão importante e especial está sendo esse momento dessa nova fase da sua vida de trazer tanto a sua vida pessoal, que está sendo muito agregadora pra Ai, que gente. bom. Isso é importante saber de vocês que são meus amigos, né? Mas assim, olha, Dai, uma coisa assim que eu não esperava. De verdade, eu não esperava que eu iria fazer. Eu fui impulsionada por sócios, só que eu achei que precisava. Eu precisava mostrar um pouco da minha vida pessoal, por exemplo. A gente tem clínicas a nível Brasil. E, querendo ou não, eu não consigo mais ter uma conexão com esses dentistas lá da Bahia, com os dentistas de Goiânia, porque eu não consigo mais ir com tanta frequência. Eu tenho 4 filhos, Sim. estou participando mais das clínicas da Rua de São Paulo, então, assim, eu precisava ter mais conexão com o pessoal do Rio de Janeiro. E eu falei assim, por que não usar a rede social? Uhum. Por que não mostrar a minha vida para eles? Oi, eu tô aqui. Às vezes a gente não tá se falando mais tanto, mas eu tô aqui. Uhum. Então, isso me fez muito bem. No começo me fez muito mal, porque engraçado que a primeira vez que eu fui na minha dermatologista, eu passo com ela há 8 anos. Ali eu tive a certeza de que eu realmente estava expondo a minha vida. Olha que louco, eu entrei, o Felipe estava comigo, ela me abraçou, me deu um beijo, ela falou: eu tô amando os seus vídeos. Eu amei a sua cama, ai, aquela cabeceira. Meu, eu sentei assim, eu fiz assim. E o Felipe falando assim. E aí ela fazendo os procedimentos no meu rosto e eu pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí eu falei pro Felipe, a gente entrou no carro, ele falou, que máximo, né, amor? Eu falei assim, amor, eu não tô achando o máximo. Eu fiquei assustada. Isso porque é a Gabi, que é assim, eu passo com ela há 8 anos, mas tá todo mundo vendo a minha casa. Foi ali que eu realizei que eu tava expondo demais a minha vida. E aquilo me chocou um pouco, sabe? Uhum. Não vou mentir. Só que passou também, porque daí foi engraçado que um dia eu conversando com a Nath Romano, você conhece a Nath Uhum. Romano? E ela falou pra mim, ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Você é só mais uma na fila do pão. O mundo faz isso. Então, relaxa. Você é só mais uma na fila do pão. E ela tem razão. Eu sou só mais uma na fila do pão. Então, parar com as neuras e viver esse momento, porque tá me trazendo muitos frutos, as crianças estão curtindo muito. Eu tô me conectando com pessoas que fazia muito tempo que eu não conectava, entendeu? Então, assim, eu digo dentistas, recepcionistas, as auxiliares de limpeza. Então, assim, pessoas que eu quero passar a minha vida, eu quero que elas vejam como que é, o que eu conquistei, que foi muito difícil também, para chegar onde eu estou. Então, assim, é importante para mim, eu estou muito feliz de estar fazendo isso. Todo mundo embarcou nessa, então, assim, o Felipe foi o meu maior incentivador. Então, ele embarcou, ele quer fazer vídeo hoje de manhã. Eu tava lá, o meu pau que grava, eu chamo de Margarete. Aí eu pus a Margarete lá, coloquei meu celular e tô lá secando o cabelo. E ele sentou, quis participar também. Então, assim, eles buscam, eles estão Ah. gostando. Então, assim, tá uma coisa muito natural, uma coisa muito saudável. E eu acho que enquanto estiver assim, vai fazer sentido. E sabe o que eu acho legal, amiga? É porque às vezes a gente cria, sei lá, as pessoas criam uma imagem da gente de que elas não são reais. E você Exatamente. mostrando os seus vídeos de como você acorda seus filhos, de como você cuida da Maria. Cara, eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu sou mãe, eu sou mulher. Claro que existem mulheres que não são ou que não é nem verdade, mas E tá tudo é verdade. bem. E tá tudo bem. Mas isso é a verdade da nossa vida. Cara, quem acorda os meus filhos de Exatamente. manhã sou eu, quem arruma pra escola, quem pega.
Assim, então eu acho que isso é muito legal. E além de que a gente faz tudo isso, a gente também se arruma, a gente também vai no médico, a gente também trabalha, Fazemos a nosso gente também faz beach esporte. tênis, a gente também. Então, assim, a gente mostra que a gente é uma pessoa como qualquer outra, porque às vezes as pessoas também criam uma imagem fictícia da nossa vida de que, ai, não fazem nada, só vão pra academia e Vai, joga beach tênis é, e fica e bonitinho. Não horário de é, herdeira, né? é, aham. Mas, Odaí, isso é muito louco, né? Porque você vê, hoje eu faço, hoje você faz, mas já tivemos momentos na Assim, nossa vida que não não deu, dava. que não fazia. E tá tudo bem. E E se que você tiver nesse momento, você vai chegar vai lá. chegar. Só que vai depender só de você. Exatamente. É colocar as desculpas dentro do bolso e depender de você para Exatamente. chegar lá. Então, assim, você, o ano que o Benício nasceu, a gente já estava numa condição financeira boa. Uhum. Tava ok, só que a gente trabalhava muito. O Benício nasceu, a gente resolveu expandir as unidades para 3 estados juntos. No- Foi a vez que eu mais trabalhei na minha vida. E eu já tinha trabalhado muito, eu achei que isso não fosse possível. E assim, cara, o Benício novinho, eu indo para dentro de clínica, indo para o Rio de Janeiro, levando ele, ficando até 5 horas da manhã limpando clínica. Naquele momento, se você me perguntar, você cuidava de você quando eu conseguia? Você ia no beach tênis, não sabia nem o que era beach tênis. E assim, foi muito bom. A Porque, gente, na verdade, construiu a mulher que você é e hoje. a gente colheu frutos, hoje a gente colhe frutos. Então, assim, todo mundo vai ter o seu momento, Exatamente. entendeu? Então, isso é importante. Hoje eu vejo muita gente querendo pular etapa. Uhum. Isso pode ser que você consiga, só que uma hora a conta chega. Então, não dá para pular etapa. Exatamente. Não É dá o que para eu eu. falei, é o bloquinho, né? A Exatamente, é gente aquele tem que bloquinho. ir colocando bloquinho por bloquinho pra gente Exatamente. chegar aonde a gente quer chegar. E não é fácil chegar. Não, não Você é tem que fácil. se abdicar de muita coisa, você tem que. A necessidade, ela aparece para todo mundo, só que para você realmente chegar num êxito grande, o que vai te fazer hoje, é que nem eu falo, hoje eu sou absolutamente grata por tudo que eu tenho, quando eu consigo olhar lá para trás e lembrar do meu Celtinha que me levava para Santo André, Eu quando tinha um polo. é quando eu vou comer um McDonald's de domingo com os meus filhos, que eu me lembro que em Santo André a gente tinha vontade de comer McDonald's e o McDonald's era na esquina da minha casa, amiga, e a gente não tinha dinheiro. A gente ia no Carrefour, comprava aqueles sanduíches da Sadia, que você esquentava no micro-ondas, comprava um pacotinho médio de batata frita e era o nosso McDonald's sabor Sadia, entendeu? Então, assim, hoje, quando eu como. De verdade, eu me lembro, várias vezes eu me lembro dessa história de quando a gente comia o hambúrguer e hoje eu tô podendo comer o O hambúrguer que eu hambúrguer. quiser Com do os meus McDonald's com filhos os e meus ainda filhos. com os meus filhos. Mas, Odaí, de tudo isso, o que eu sinto mais orgulho de mim, eu acho que de você também, porque foi o que eu te falei. A primeira vez que eu sentei para conversar com você, eu senti que você era muito parecida comigo nessa questão. Eu falei, nossa, é uma pessoa que não mudou. De tudo que eu conquistei, eu sou a mesma Vanessa do Eu também. passado. Eu não perdi minha essência. Então, eu sou aquela Vanessa que vai sentar no chão, entendeu? Eu sou aquela Vanessa que se tiver que comer no Marmitex, passa pra cá, entendeu? Eu Eu vou também. comer no Marmitex, Eu eu também. vou sentar no chão, eu vou ser amiga de todo mundo, independente de De quem eu quem sou seja. hoje. Eu não perdi minha Eu essência. também. E isso eu não vou perder nunca, que é Nunca. o que eu tento passar para os meus filhos. O tempo inteiro, porque é difícil. Muito. Eles têm acesso a tudo. Nós Exatamente. podemos É um grande proporcionar, desafio. nós podemos proporcionar para os nossos filhos um mundo. Isso é fato. E quando você pode proporcionar isso, você gerar um ser humano, você educar um ser humano na realidade, é muito É muito difícil. difícil, é desafiador. Essa semana aconteceu, veio uma tarefa da escola para o Beni, e nessa tarefa da escola ele precisava fazer uma entrevista com 3 pessoas que utilizavam o SUS. E lá tinha a pergunta: por que você utiliza o SUS? E aí ele foi perguntar para mim, que trabalha com a gente. E aí a Mi veio me contar que foi muito engraçado, que ele falou assim: mas por que você usa isso aí? Aí a Mi falou: ué, Beni, porque eu não tenho condições de pagar um convênio. Aí ele falou: não? Aí ela falou: não, é muito difícil ter um convênio, é caro, então a gente usa o SUS. Aí ele veio me falar assim: ô mãe, a Mi, se ficar doente, ela tem que ficar numa fila. Eu falei: filho, tem.
E aí ele foi fazer entrevista com mais 2 colaboradoras nossas que também contaram pra ele a realidade e ele ficou em choque, entendeu? Então, assim, eu já tinha falado isso pra ele, mas talvez ele não tivesse prestado atenção. O fato dele viver com pessoas que ele ama, com pessoas que cuidam dele, ele ficou muito em choque. Sim. Então, assim, eu acho que hoje mostrar a realidade real para os nossos filhos é o nosso maior desafio. E aquela ação que a gente fez, lembra? De entregar Marmitex Nossa, verdade. Ano passado, né? Foi. Cara, aquilo ali mexeu muito com a Belly Hell. Sério? Muito, muito, muito. Porque eles falavam todas as vezes assim, às vezes de jogar comida fora, eu sempre nunca aceitei. E aí eu falava, filho, lembra aquela pessoa que não tinha comida e a gente tinha que levar a comida? Então, não pode jogar comida fora. Por isso que mamãe pergunta qual é a quantidade que você vai aguentar comer pra mamãe colocar. E a mamãe coloca menos, porque se você quiser mais, a gente coloca mais. Porque comida a gente não pode jogar fora. Então, todas as vezes, eles lembram, ele fala, nossa, mamãe, aquela pessoa que não tinha comida, lembra? E foi muito legal. Foi Aquele muito. dia eu tava grávida, né, da Maria Rosa. Uhum. A gente reuniu várias vizinhas que ajudaram, a Jéssica, que trabalha comigo na minha casa, fez a sopa e nós distribuímos para moradores de rua Foi. ano passado. E nós fomos, né, com Sim. as crianças, tipo, era 10 horas da noite, né? Colocamos elas na caminhonete em cima e saímos distribuindo sopa na cidade de São José. E foi realmente muito emocionante, Foi. assim. No começo, a hora Tava que a um gente pouco chega, com medo, eles né, ficaram com receosa. medo. Eles ficaram em cima da caminhonete e os moradores vindo falar com eles, mas no final Eles estavam entregando. eles estavam né? entregando, descendo. E aí eu preocupado, olha, aquele não recebeu. E aí ele ia até lá e a gente com medo de perder as crianças daquele mundaréu de gente. Então, assim, foi realmente uma lição, a gente precisa fazer mais. A E gente são várias situações. Agora eu quero ver se a gente vai em algum orfanato de criança. eu já fui. Então, eu quero muito ver se Eu mas eu topo. quero levar eles. Eu levei. Então, Eu já fiz, eu fui há uns 5 anos atrás. 5, 6 anos atrás eu fui e levei eles. E foi também não, bem... e a questão agora é que a Bela é assim, ela usou uma roupa que apertou um pouquinho, ela fala, ai mamãe, pode doar. Doa, mamãe, pra quem precisa, pode doar. Eu falo, minha filha, calma, também não é assim, dá pra usar mais um pouquinho. Dá pra usar mais um pouquinho, né, querida? Não é assim também. Não, mas vamos Mas a gente procurar tem pra que fazer. despertar esses sentimentos de reconhecimento lá em casa. Eu faço muito isso com eles, sabe? Tipo, tudo eu falo, ó, mamãe trabalha muito pra você conseguir Eu isso. também. Mamãe, eu quero pacote de figurinha. Ô, peraí, não é assim. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado, e aí você fazendo esse combinado, você tem o Direito seu a pacote. Isso. Porque senão também fica muito fácil, né, amiga? Porque Muito. a gente, da mesma forma que a gente fica muito feliz e é um prazer pra gente poder proporcionar uma vida de conforto para os nossos filhos, acaba sendo um desafio muito grande, realmente, educá-los e criá-los como bons seres humanos, né? Mas eu acho que a gente, com a nossa essência, ser quem somos, a gente, na verdade, só consegue colocar no outro aquilo que tá dentro da gente. Exatamente. Então é mais fácil, É mais né? fácil. O difícil é quando você tem que criar algumas situações que não faz parte de você e moldar. Mas como a gente já é assim, essa pessoa, né, humilde, então eu acho que isso é um ponto facilitador que a gente vai conseguir criar grandes seres humanos, se Deus quiser. Ai, se Deus quiser, porque assim, tudo é uma delícia fazer na minha vida, mas a meta é essa. É o meu projeto mais importante e eu acredito que o seu também, né? Com certeza. Você tem 2 aí, por enquanto, e eu 4. Então, assim, é um desafio. E agora eu tô com uma menina também, que às vezes eu falo, minha Nossa Senhora, será que eu tô criando? Ela era tão quietinha ontem, menina, ela parecia um furacão. Eu pensei assim, eu falei, gente, eu acho que eu tô criando ela igual um menino, eu preciso mudar. É sério. Mas a referência dela, filha. Menina. Ela também é espoleta por ver o irmão e o pai. Então, ela gosta, ela tem vaidade, né? Mãe, passa um blush. Tipo, ela é toda mimosinha. Mas ela é espoleta porque não adianta. A Luísa, não a Lu daqui, a Luísa de São Paulo, a minha comadre. Sim. Ela falou pra mim, ela falou assim, ela vai falar palavrão. Eu falei, não vai. Ela falou, vai? Você acha que ela vai ver eles falando palavrão, não vai falar? Eu falei, não vai, sabe? Ela falou pra mim, então sabe o que você faz? Faz igual a Bela Adormecida, coloca ela na torre. E aí, não, a Bela Adormecida, a Rapunzel. Coloca ela na torre, aí você fala, Maria Rosa, joga as suas tranças. E deixa ela longe dos meninos aí. Ela falou brincando, eu olhei pra ela e falei, gostei da ideia. Ela falou, você é louca? Coloca ela lá na torre. Aí toda vez que eu falo, não, tira ela daí, tira ela. Aí ela olha pra mim e vou pôr ela na torre, hein? Vou pôr ela na torre. Mas olha, se eu pudesse, eu colocava, porque o negócio tá feio, ela tá terrível, né?
terrível. É ótimo, é saúde, mas realmente é desafiador. Uma menina no meio de 4 meninos. Gente, super desafiador, super. E ela vai ser espoleta, assim. E agora ela aprendeu a arrancar o laço. Falo, Ah, menina, você é menina do céu, princesa. meu sonho era enfiar laço na sua cabeça. Eu ponho o laço, daqui a pouco ela tá lá, nha, nha, e enfiando na boca. Não, e você não sabe o que ela faz. Ai, gente, só pra me irritar. Enfia o dedo no nariz, ela aprendeu. O Pedro, o Benício, o Felipe nunca Nunca enfiaram o dedo no fez. nariz. Olha, ela tá Ela assim, ó, rosa. com o dedo no nariz. Eu falo, meu, você é uma. Tira o dedo do nariz, você é uma princesa. Aí agora ela tá lá. Eu falo, gente, Só pra só falta provocar a comer mamãe. caquinha pra acabar com a minha vida. É, Eu não, olhava não vai. ela enrolando a Não. caquinha. Não, gente, olha, Não, e é não. impressionante. Hoje de manhã o Felipe tava falando, porque você vai dançar balé. Eu falei, ô, querido, menos, vamos parar com a expectativa que a gente tem uma só. Ah, amiga, mas você vai ver. Eu também. E sabe o que ela fala? Quando ela não quer ir pro balé? Mãe, mas você odiava balé, porque você quer que eu for? Eu falo, filha, faz o que eu faço e não o que eu falo. Mas ai, pra mim é pior, eu sou formada em balé. Ah, meu Eu Deus. amo. Então, Entendeu? pronto. Aí eu falei, não, eu não posso criar essa expectativa, porque eu tenho uma só. A chance disso não dar certo é grande, então eu vou fingir. Aí eu falo assim, bola, vamos jogar bola, pra ver se, sabe, tira Aham. da minha cabeça. Só que eu tô tentando, mas não tô Ah, conseguindo, mas entendeu? Se pode ser que ela Deus quiser, goste. tomara. Tomara só um pouquinho, não precisa Ah, evoluir mas como acho eu que fui até o vai. Mas se ela final. pegar uma amiguinha, porque nem a Bela tá super animada, porque tá indo com uma amiguinha. Então, se ela faz um ciclo de amiguinha que vai com Ela ela, vai com a ela Mel? vai com a Mel. E a Mel é toda, né? É, A Mel gosta, a é. Mel é toda. Aí ela vai. Tem dia que ela tá enfesada, que ela não quer ir. Ai, mãe, hoje eu não quero ir, não sei o que. Não, eu disse, não, Bela, teu compromisso, seu filho tem que ir. Mãe, mas você não gostava de fazer balé, Bela. Eu sou eu, você é você. E eles têm muito isso, né? Uhum. De De repetir o que a gente fala? Nossa, e nossa, na minha não, e casa? assim, e contestar, né? O Benny Muito. hoje de manhã falou pra mim: eu vou mal na prova porque você não estudou comigo. E assim, eu não falo inglês, né? Não falo inglês. E a prova era de inglês. Eu falei pra ele, falei assim, mas vem cá. A mamãe, a única prova que eu não estudo com você, porque eu não tenho essa capacidade. Aí tem a Mônica, que me ajuda desde quando eu mudei pra São José pra ajudar eles no inglês. Ela foi 2 vezes na semana te ajudar. E você vem falar que você vai mal na prova. Ai, Benício, para de usar o sentimental. Eu fiquei tão brava hoje de Aham, manhã. Dei até uns gritos com ele, porque eu aham, falei, né? Ele tentando usar o aham, sentimental pra me agredir, que eu não aham. estudei com ele, o inglês. Olha, É, eles eles jogam contra a gente. jogam, eles são inteligentíssimos. É Não, impressionante. realmente é impressionante. A Bela ontem tava jantando, anteontem tava jantando. E aí eu falei assim, filha, olha ali, teu irmão comeu tudo e você não. Ela olhou e falou, mãe, o Rael é o Rael e eu sou eu. Por quê? Porque eu sempre falo isso, entendeu? Quando eles começam a se comparar. Olha, e ela E eu falo, usou numa. Bela, você, o Rael é o Rael. Então, ou seja, tipo, o Rael comeu tudo, tipo, o problema é dele, mãe. O Rael é o Rael e eu sou eu. Aí eu, tá. Daí eles ficaram bem separados das turmas, porque lá na Bahia eles estudavam na mesma Juntos. sala. E agora, Ficaram, até que no ficaram. começo foi mais difícil. Na verdade, não. Não? Desde o começo sempre foi bem tranquilo, porque eu Sério? acho que eles sempre foram muito ligados um com o outro. Eu percebo, eles são bem É, eles amigos. são muito amigos e assim, eles se protegem, na verdade assim, eles se pegam no mesmo tanto que eles se Normal. amam. Ainda bem, né? Porque eu acho que é na mesma proporção. Só que eu percebia que no início o Rael tinha muita dependência sobre a Bela. E, né, tipo assim, a segurança dele era a Bela. E ela se incomodava, às vezes, porque ele sufocava ela. Até que Bem-vindo. ele começou a perceber e ele começou a se desvincular dela. Aí o que aconteceu? Ela Ela morreu de sentiu. ciúmes. Aí ela ficava assim, mãe, o Rael não quer mais brincar comigo. Mãe, o Rael não quer mais isso. Mãe, o Rael não quer mais aquilo. O Rael não me dá mais atenção, mãe. E ele falava, Bela, eu só quero brincar com os meus amigos. Porque daí ele já não queria mais ficar perto dela. E aí eu peguei, quando eles foram, a gente teve uma conversa, né, bem especial, assim, com eles, de explicar qual era a importância de cada um. E eu falei, filho, ainda bem que vocês vão se ver ali de vez em quando, mas vocês não vão ficar o dia inteiro juntos, então vocês vão brigar menos. Aí a Bela falou, ai, graças a Deus, mamãe, que ele não vai ficar mais em cima de mim. Eu falei, uai, mas não era você que estava reclamando que seu irmão estava te dando mais atenção? Então, hoje, assim, eu percebo que de verdade mudou até um pouco a relação deles na questão, assim, de briga se brigam, mas menos do que o tempo todo quando eles estavam juntos, sabe? E eu já percebi um avanço gigantesco no Rael nessa questão de autonomia. Porque Que agora, como ele já não legal. tem mais a irmã para ficar ali o tempo inteiro validando Vai fazer isso, vai fazer aquilo, pega o seu tênis. Exato. Que deve ser É, assim, sim, né? com certeza. Ela é a dedinho da casa. É, eu imagino, É. porque eu percebo ali na minha casa, Aham. ela mesma, Rael pegou a blusa, Aham. daí eu É. falo, gente, a mãe do Rael ela tá tá aqui, entendeu? Ela Ela se é. preocupa com ele, ela tá ali. Uhum. E ele com aquele jeitão dele, a Bela, não entendeu? A Bela.
Ai, Bela, pego depois. Não é assim? Ai, Bela, deixa. É muito bonitinho os dois, É. gente. Eu acho muito fofos. Mas Nossa. aí agora estão super bem, graças a estão amando a escola, porque a Então, escola é muito especial, né? A escola que eles estão eu falei é pra muito você, boa. né? Quando você me pediu indicação, eu falei pra você. Eu falei, olha, eu gosto muito, eu não tenho o que reclamar. Eu E também você não sabe tenho. que no sexto ano, que é o sexto ano que o Pedro tá agora, muda toda a coordenação, né? Hum, E aí, muita gente tira dessa escola e põe em outra. Porque fala, ah, fica diferente, não sei o quê. Nossa, não sentiu. eu não senti, pra mim tá, juro, assim, tá tudo bem. Eu tô tendo o mesmo acesso que eu tinha com a outra coordenação. É, o Pedro tá indo super bem, sabe? Então, assim, eu não senti nada do que me falaram. Pelo contrário, eu tô sentindo um apoio muito grande da escola. Ah, que bom. É, então, assim, continuo indicando. Indicando, é. Não tenho problema Também não nenhum. tenho o que dizer. Pra mim tá. Eu tô amando, assim. Eles adoram, chegam em casa todos os dias felizes, contando várias coisas positivas. Então, pra mim, eu fiquei. Porque assim, a gente se preocupa muito, né, amiga? Principalmente com adaptação, com cuidado, com. E eu não tenho o que dizer, assim. Pra mim foi excelente escolha. Ô, Dai, e vamos pra Aruba esse ano? Ai, queria tanto. Não vai dar? Não sei, Ricardo tá meio assim, ai, de novo. Eu falei, ai, mas é tão legal. É tão gostoso! Nossa, eu gostei Exato. tanto! Aí ele ainda não decidiu 100%, mas eu queria, vocês vão? E a gente tá querendo, a gente não comprou ainda, mas a gente tá querendo. Querendo ir lá. Não tem problema. Tá querendo ir lá jogar um beach tênis lá de novo. Vai, então, mas, foi tão mas esse ano legal. você vai jogar, se for, né? É, se eu for, eu vou pra jogar, pelo menos um. Foi muito Joga gostoso. mista, né? Pelo menos aí. Não, isso é muito entretenimento. É muita entrega de entretenimento pra Olha, você. mas eu não assisti a mista de vocês lá no último torneio do Poço semana passada. Eu não assisti, mas a hora que eu pisei lá, todo mundo falou que vocês arrasaram. É. Juro, todo Na mundo verdade, há falou. muito tempo a gente não jogava junto mais, né? Porque desde que a gente veio. Ai, foi o único ponto, assim, que eu senti um pouco aqui em São José, que eu não tô mais tão ativa no beach tênis, porque é tanta coisa, né, amiga? É casa, é negócios, é. Que eu não consigo estar tão ativa mais no beach tênis. Eu também, depois da Maria Rosa, não sou mais a muda, né? mesma. Muda. Eu falei, gente, ela vai fazer um ano. Será que eu vou conseguir voltar, assim, ser tão Caxias? Porque nossa, eu era certinha nos treinos, agora tá tão complicado pra mim também. Eu prometi, depois desse torneio que eu saí na fase de grupo, né? De novo, nas 3 categorias, eu prometi que eu ia voltar O foco. o foco do beach tênis. Realmente eu tô melhor, sabe? Só que eu não sei até quando eu vou conseguir sustentar isso. Mas a sorte é que é uma coisa que eu gosto muito. É uma coisa que me dá prazer. uma coisa que me E faz além de muito tudo bem. que eu fico mais feliz, ai, eu mato um monte de caloria, eu queimo um monte também. de caloria, aí eu falo, ai, é Eu sobre também. isso. Porque, cara, uma hora a gente jogando beach tênis é como se a gente ficasse 3 horas na academia. Exatamente. Eu não Então, sei porque eu não vou na academia, né, amiga? Lembra disso? Sou contra, né? Pois é, então uma hora jogando beach tênis ali, eu gasto infinitamente mais caloria do que em academia. Claro que são Coisas estímulos diferentes, né? diferentes. Mas assim, eu vou com tanta felicidade jogar beach tênis e na academia eu falo, ai, meu Deus, Ainda eu mais a aula do preciso ir. carrasco, né? Né, carrasco. Aquela aula lá. De nossa. físico quase mata a gente. Físico mata a gente. Nossa, sai. Eu falo que parece um polvo. Pois é. Sai tanta bolinha que bolinha. não para. É muito rápido. É muito rápido, né? E aí você fala, ah, vou fazer com a Thaís. Mesma coisa, parece um polvo. Entendeu? Então, assim, olha, ali a gente queima caloria e é muito gostoso, né, pra muito gente. gostoso. E aí, jogar com o Ricardo, Ah. falaram que vocês foram super bem. Então, e aí fazia muito tempo que a gente não jogava junto. E aí precisava de gente. Na verdade, assim, quando foi pra gente se inscrever, ele falou: Não, se inscreve lá pra poder a galera ver que tem alguém. E aí começar a se inscrever. Aí eu falava: Tá bom. Aí se inscrevemos. Aí depois, agora já tá tudo certo, não acho. Não, agora tem que continuar porque tem que preencher o grupo. Eu disse, ai, meu Deus, então tá bom. Aí eu só falei: Amor, vamos entregar entretenimento, tá? Sem briga, se divertir. Se a gente perder, tá tudo bem. Você sabe que eu não tô jogando sempre. Aí ele, não, tá bom, gata, tá bom. E aí foi ótimo. Aí não teve briga. Não, foi mas bom, todo foi mundo bom. falou que vocês deram um puta foi trabalho, que bom. vocês jogaram bem. Vocês pegaram quem na fase de grupo? Na fase de grupo, a gente pegou o Geninho Difícil. e. E a Patbook? E a Tava Patbook. junto, o Geninho e o Patbook. E outra, eu não lembro o nome dela. Era Quem? um casal também. É? Aline Cury. Eu também não É, conheço. eles não jogam muito no posto. É, eu também não conheço. Aí a gente passou a fase de grupo, a gente foi pras quartas. Aí nas quartas a gente perdeu pra Denise. A Denise pegou um cavalinho muito Não, bom. vocês perderam pra campeã. Perdemos pra Denise campeã. ganhou! É verdade, Denise foi campeã. Mas falaram que a Denise também jogou muito.
Eu brinquei, eu falei, ó, das 2 categorias que você falou que você pegou o cavalinho bom, acho que o cavalinho bom era você, viu? Não, gente, a Denise também é muito engraçada, ela é muito especial. O Hazuki, então, nossa, ela ganhou 2 categorias. Foi? A Foi. 75 é mista. Não, e aí, no domingo, que ela tava jogando a feminina, o Hazuki ficava lá. Vamos, amor! E ele fala assim, né? Muito engraçado. Ele fala assim, tira o sarro. Vamos acabar com essa brincadeira agora, Denise. Não fica brincando com elas. Já termina logo esse jogo. Eu acho o máximo. Figura. Eu preciso de mais. Como que ele falou? Preciso de mais um voucher aqui pra eu beber aqui. Ele é demais, ele é uma figura. Ele é. E ela vai que vai, raçuda Foi. e leva tudo, né? Foi. Mas foi muito gostoso. Foi muito gostoso o torneio. O torneio do posto é sempre bom, é muito familiar. Mas eu tenho percebido cada vez mais que tem ficado melhor. E uma das coisas, assim, que eu tenho que elogiar vocês, porque esse último foi muito bom, o outro não tinha sido, foi a agilidade de um jogo pro outro. Vocês souberam arrumar isso e, nossa, ficou assim e assim. Você sabe, né? Amigo tem que falar, olha, isso pode melhorar. E claro. críticas construtivas. E esse torneio foi perfeito. O tempo das quadras, vocês estavam ali. Ah, não, ó, aqueceu, começou o jogo. Pode sair, entra o próximo. Para que não atrasasse o torneio. Nossa, a entrega foi ótima, eu adorei. É sempre desafio, né? Bem desafiador fazer torneios, ainda mais às vezes acontecem algumas coisas imprevisíveis, mas é isso, é trabalhar para sempre tentar entregar o melhor, né? Para vocês que estão ali nos prestigiando e estão sempre com a gente. Então a gente sempre tenta entregar cada vez mais o nosso melhor, mas é bem desafiador. Eu imagino. E assim, é um sucesso, né? Sempre. O torneio do posto, todo mundo quer se inscrever. Então, assim, tem uma categoria ou outra que fica precisando de alguém ali, mas assim, a maioria lota rápido. Então, assim, é um ambiente familiar, comida boa. Então, assim, de São José, na minha opinião, é o melhor torneio que tem. É aquele que a gente quer jogar, é aquele que é especial. Você quer procurar a melhor dupla para você ir passar até. Esse ano a gente tá fazendo o ranking, né? Do Exatamente, circuito. esse ano tem o ranking do circuito, então fica mais especial ainda. E aí quem tiver melhor colocado vai ter bastante premiação. Então tá bem legal esse novo formato. Eu também achei. Eu só vou ter que correr atrás, gente, porque do primeiro foi o ruim, o segundo eu consegui ser pior. Então, assim, tem só mais 2. Eu preciso me esforçar. Os próximos não, eu tenho que ganhar os 2, não vai ter jeito. Isso. Se esforça. Daí, desce pra B, joga comigo. Eu tô quase, já pedi isso, mas ainda não me permitiram, mas eu tô quase. Não, amiga, não faz isso, porque ainda vai que você desce pra B, eu ainda vou perder, aí eu vou ter que aguentar os outros dois. Amiga, você sabe comigo, comigo é tudo, é paz e amor, é delícia. Com você imagina que vão me zoar. Claro que não. Ai, Dai, mas é isso, acho que tá acabando o nosso tempinho. Eu queria agradecer de novo, foi muito bom conversar com você, sempre muito bom. Algumas histórias eu já conhecia, mas eu queria mostrar para o mundo aí o seu lado, porque muita gente conhece só rede social e não conhece você mesma, Daiane. E eu conheço e eu queria muito mostrar esse lado seu para o mundo. E agradecer mais uma vez. Eu que fico imensamente grata. Como eu falei para minha terapeuta, às vezes ela fica falando, tá, mas e a Daiane? Tá, mas e a Daiane? Tá, mas e a Daiane? E para deixar uma coisa bem assim, clara, que eu acho que cada um tem um propósito de vida e cada um tem uma situação assim que se realiza. E hoje eu, bem de verdade, sou a Daiane, casada com o Ricardo, mãe da Bela e do Rael e uma mulher absolutamente realizada por viver a minha família. Eu tenho, claro, os meus anseios pessoais que eu, busco. Seus problemas que todo mundo tem. Mas hoje realmente cuido de toda a minha família, de todos os nossos projetos, tudo, mas com muito amor e carinho. E realmente poder trazer um pouquinho da minha história, que foi uma história, graças a Deus, muito bem sucedida até aqui. E uma história linda. De muitos desafios, de muita entrega, de muito amor. Então eu agradeço muito você, desejo muito sucesso. Obrigada. Espero que todo mundo que passe por essa cadeira sinta esse carinho, esse amor, esse afeto obrigada. Que contribua muito para esse novo chorar, projeto. Tô começando a ficar arrepiada. Para, daí. Que as pessoas contribuam muito com esse projeto lindo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de verdade, de coração. Você sabe que você é muito especial, sua família é muito especial para mim. Vocês também. Gente, é isso. Queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente até agora. Sigam e até o próximo. Beijo. Beijo, tchau.